Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Jalles, durante a Hum? qual serão discutidos os resultados Oi? do segundo trimestre da safra 2024 e 25. Este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Ambas as gravações estarão disponíveis no website da empresa, no endereço ri.jales.com. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e ao final da apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções de como participar. Como o tempo deste evento é limitado, eventuais perguntas não respondidas serão endereçadas posteriormente pela área de RI da companhia. O release de resultados e a apresentação do segundo trimestre da safra 2024 e 2025 também podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia e da CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje, conduzindo a videoconferência, está o Sr. Rodrigo Pena de Siqueira, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Obrigado, Amanda. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a participação de todos em mais um call de resultados da Jalles, né, do segundo trimestre da SAF 24/25. E, e a gente, nesse trimestre, né, nós começamos aí a rodar, né, a fábrica de açúcar no finalzinho do último, né, mas no decorrer desse trimestre foi o ramp-up da fábrica de açúcar lá em Santa Vitória, né, uma investimento que a gente fez aí para aumentar nosso mix açucareiro, e foi um trimestre aí que a gente conseguiu evoluir um pouco na produtividade em relação ao mesmo período do ano passado, né? Foi um destaque importante aí para a gente no ano. Vou começar aqui a nossa apresentação hoje falando um pouco da visão de mercado de açúcar e de etanol, como que a gente está enxergando aí, como que está o ambiente mundial na parte do açúcar e etanol no mercado local, os destaques operacionais da empresa no trimestre, comerciais, financeiros e falar um pouco sobre custo de produção. Bom, então o açúcar, né, com essa maior produção, menor produção, né, aqui no Centro-Sul brasileiro, né, por alguns motivos, né, a gente, apesar do setor ter investido bastante, né, no aumento de cristalização. Se esperava aí um mix no começo da safra, aí ao longo, na casa dos 52%, e agora tá tendendo a ter um mix aí de 48,5%, né, que as casas todas aí no mercado estão falando, né? Então o Brasil reduziu muito aí a produção de açúcar, acabamos aí fechando a safra 23, 24 aí com 10, segundo números da Datagro, e a 24, 25 ainda acabou de iniciar, né? O número mostrado pela Datagro agora em outubro, né, na casa de um novo déficit de 3 milhões de toneladas, que outras casas têm falado aí em algo, um equilíbrio, né? Então, tudo isso, vamos falar, o estoque já está justo, né, já estava justo, então mantém um cenário aí de açúcar sem espaço, né, para cair, né, continuar aí num preço acima da média histórica. E com isso a gente vai mostrar à frente que a gente tem aproveitado, né, para estender para frente, né, evoluindo aí nas nossas fixações, aproveitando um ambiente de preço melhores para frente. Então, o cenário do açúcar, um cenário positivo aí que a gente enxerga para frente, né? O cenário, o período mais duradouro, né, que a gente teve aí durante muitos anos de açúcar acima da média histórica. Isso também pode ser explicado um pouco pelo movimento da Índia, né, que começou a fazer etanol, e pelo fato, né, do açúcar estar sendo necessário estar no preço
mais alta no principal produtor mundial, que esse ano o Brasil vai superar 70%, né, de participação no trade mundial de açúcar cru, né, o açúcar VHP. E nos açúcares totais, né, na casa de 60%. Então, o Brasil é um grande formador de preço, né, no açúcar, e o açúcar, para complementar, né, o retorno aí, já que o etanol tem um retorno maior, o próprio Brasil não vai ter que trabalhar com açúcar num patamar mais alto. O etanol, a gente acabou aumentando um pouco a expectativa de produção de etanol. Aqui a gente pode ver que na última reunião a gente esperava aí até ter um volume um pouco menor de etanol para o final da safra. Como o mix do açúcar piorou, né, a nível Brasil no Centro-Sul, a produção de etanol acabou aumentando um pouco do que estava planejado, mas o consumo vem forte, né, ele não desacelerou, até por conta disso, né, as paridades aí na bomba ainda aí na casa de 65, 66, 67, né, dependendo do estado produtor, e mas o cenário ainda é construtivo para o preço, né? Ele está aí nesse patamar de 66, 67, 68 que a gente falou, e deve chegar aí na entre safra aí na casa dos 70. Isso aqui não é projeção nossa, né? É projeção da SCA, considerando aí uma produção, um mix de 46, de 48,4 de açúcar, né? O resto etanol, uma moagem de 606 milhões de toneladas. Então, ainda temos um cenário construtivo para o final da safra e para o etanol, e a gente fez um carrego de estoque, tem bastante estoque para vender nesse período aí de etanol hidratado. Entrando aqui nos destaques operacionais da Jales, a gente, vou falar, eu vou focar aqui no número dos 6 meses acumulados de safra, né, que a gente sempre comenta, né, que o nosso setor é muito sazonal, né, e as estratégias de comercialização e tudo pode mudar de um ano para o outro. Então, o semestre, a fotografia maior, acaba dizendo mais do que o trimestre. Então, vamos focar aqui nos 6 meses, mas os números trimestrais também estão no slide, né? Então, a gente fechou aí a moagem com 6,5 milhões de toneladas, 4,6 a mais até agora que o ano anterior, numa área colhida equivalente, porque nós tivemos um TCH, né, 5% maior de um ano para o outro, fechamos aí o semestre em 91, e o destaque aqui positivo, a unidade Jales, né, que saiu de 91 para 100 toneladas por hectare, Otávio Lage em linha, e Santa Vitória um pouco abaixo aí do ano passado, aqui falando até um pouco dessa questão climática e essa seca que a gente tem visto aí no Centro-Sul, ela acabou impactando aqui em Goiás. A gente teve um clima mais dentro da normalidade, né? Terminando chuva em abril e voltando agora em outubro, né? É o que a gente tem normalmente num ano típico, mas em Minas, no Triângulo Mineiro, nós não tivemos chuvas nenhuma em maio e nem em setembro, que são 2 meses que normalmente chovem na região. Começou só em outubro, então teve a cana sentiu mais, né? Principalmente a partir de setembro, tanto em qualidade como produtividade, né? Então, o final de safra lá tem sentido essa questão de tanto de produtividade e qualidade, e que acabou dificultando a gente fazer mais açúcar, né, na fábrica nova lá em Santa Vitória. O total de ATR por hectare subiu 1,2%, o ATR médio está mais baixo do que o ano anterior, principalmente na unidade Otávio Lage, e o nosso mix de produção no semestre, né, ele chegou a 45%, contra 37,7% no mesmo período do ano passado, e no trimestre, especificamente, ele chegou a 51%. Abaixo um pouco do que a gente planejou, né? Principalmente pelo fato ali de um ATR mais baixo na unidade Otávio Lage no começo da safra, fábrica de açúcar de Santa Vitória que atrasou, e o ramp-up, né?
dessa produção de açúcar foi mais demorado também que a gente imaginou, e quando a planta começou a trabalhar mais dentro de uma normalidade, a qualidade da matéria-prima piorou muito, piorou bastante, e isso tem dificultado a fazer o volume, né, que a gente gostaria nesse primeiro ano na fábrica de açúcar de Santa Vitória. Idade média do canavial é bem em linha, né, todas em unidades juntas 3,2 ano passado e 3,1 nesse ano. Indo aqui para os destaques comerciais, nós fechamos aí com volume de açúcar 22%, desculpa, vamos para o dado semestral. A gente fechou com 6% a mais de açúcar comercializado, num preço médio 2% maior. Aqui é importante, né? Vocês vão notar que o açúcar orgânico, a gente fez um volume de 10 mil toneladas menor do que o mesmo período do ano passado, por conta do aumento, né, dos preços dos containers, né, que acabou jogando booking para frente, né, dos nossos clientes, mas que está sendo agora mitigado aí, fazendo break book, e acabou que mesmo mais caro eles estão embarcando mesmo assim. Então, isso deve normalizar aí até o final da safra, mas foi um trimestre que a gente embarcou menos açúcar orgânico que a gente imaginava. No etanol, aqui a gente já começa a ter queria até destacar no trimestre, né, que a gente já fez um preço médio de R$ 3 no trimestre, né, contra 2,57 no mesmo trimestre do ano passado, e o acumulado já está acima do ano passado, e agora, nos últimos 6 meses, né, a gente olhando para aquela curva, né, de paridade na bomba chegando aos 70%, e teve agora o CONFAS definiu o aumento, né, do imposto da gasolina a partir de fevereiro, que também ajuda aí ter um efeito positivo aí sobre os preços de etanol. Então, hoje, para falar como o mercado está hoje, né, hoje ele está na casa aí dos 3,10, né, é o mercado atual, e ele está dando uma reagida, né? O etanol a gente tem visto ele ficando mais firme, e isso deve acontecer especialmente terminando a safra. Cebios, a gente não tem estocado cebio, né? A gente tem vendido todos os nossos cebios emitidos, né? Por não ter uma visão clara de melhora de preço dos cebios. Então a gente fechou aí com R$ 92 o preço médio do cebio, com uma venda de 222 mil cebios no semestre até agora. Bom, e aqui como que a gente está em relação à comercialização, né, de tudo que a gente produziu até agora, né? Então, quando a gente olha, vamos para os números semestrais, né, a gente saiu até agora, né, de tudo que nós produzimos. O ano passado a gente tinha comercializado 49%, esse ano também 49%. Por quê? O ano passado também foi um ano que a gente é, teve uma estratégia que não foi acertada, né, dado toda a conjuntura que a gente explicou nos calls atrasados, e também carregar estoque, né? Ano passado, então nós estamos em linha. Então, de tudo que nós produzimos até setembro, 49% foi comercializado. Então, ou seja, nós comercializamos menos da metade do que tinha sido produzido até setembro. Então, nós temos essa outra metade do produzido até setembro, 51%, e ainda o que vai ser produzido em outubro, novembro e talvez dezembro aqui na unidade Jales, que com essa chuvarada, né, deve ir até dezembro, aí, provavelmente, a moagem. Do ATR, desse ATR vendido até agora, 49,8% foi açúcar, né? Então, mais ou menos aí, se a gente fez um mix médio que a gente mostrou ali, pouco abaixo de 45 até agora, e 49% foi açúcar. O estoque de etanol, a gente está com ele alto, a gente está com o estoque de etanol alto, como o ano passado, né, 200 milhões de litros, mesmo sendo mais açucareiro, né, a gente ainda fez um estoque de etanol maior, e açúcar bem mais alto aqui, na mesma época do ano passado, nós estamos fazendo um volume maior de açúcar,
e teve um estoque importante aqui nesse açúcar do orgânico não embarcado, como a gente acabou de falar. EBIT. No trimestre, nós fechamos uma margem EBIT de 24, com 130 milhões de EBIT, e nos 6 meses acumulados, estamos com 21%, 20,9% de margem EBIT, 197 milhões. EBITDA no semestre, estamos bem em linha com o ano passado, né, 2% abaixo, 565 milhões, com margem de 60%, margem EBITDA até a data. Questão de alavancagem, endividamento da companhia, né? A gente está muito estocado, né? E a gente está com um endividamento de 1,796, com uma dívida EBITDA dos últimos 12 meses, 1,2 vezes, com um perfil da dívida, né, bem alongado, com prazo médio de 5,1 anos e super bem alongado aí no decorrer dos próximos anos. Falando um pouco aqui do nosso RED até agora, né? A gente falou no começo da apresentação que a gente segue aproveitando, né, o momento de preço futuro, né? A gente está com o RED da safra 25, 26, a gente está com 87% daquilo que a gente se propõe a redear, né? Que a gente faz um coeficiente de segurança para quebra e tira o que nós estamos passivo em consecana, da parceria agrícola, da cana, que a gente tem com os nossos parceiros. Então, desse volume disponível, nós estamos com 87% fixados a um preço de 2.431 na safra 25, 26. Na 26, 27, nós estamos com preço médio de 2.444 toneladas, com 69% desse volume disponível já fixado. E na 27 e 28, a gente começou a fazer, estamos com 7% dessa safra feita, a 2.613. Aí é que é importante comentar, né, que você somando da nossa capacidade, isso aqui tá, esse volume aqui, como a gente não pode dar, não demos guidance de produção para frente, a gente fez em relação à capacidade de produção da Jalles de açúcar convencional, tirando o orgânico, né? Então, é dessa capacidade que nós estamos falando, que nós já fixamos. E aqui é importante você somar tudo que a gente tem fixado, a gente está com 1,6 vezes safras, de 1,6 vezes capacidade anual de produção de açúcar fixado para frente, né? Então a gente segue a nossa política aí de ir aproveitando esses momentos. A gente estava acima do mercado, né? Aí com essa puxada recente, a gente ficou um pouco abaixo do mercado e nos nossos resultados, né, a gente teve um efeito aí de MTM de safras futuras aí com esse aumento do açúcar no mercado futuro aí no último mês. No final do mês de setembro, ele deu uma puxada importante. Ó, indo para o nosso último slide aqui, falando sobre custo de produção, a gente, no nosso release, a gente tem uma seção lá de custo que a gente fala do custo de produção, do CPV contábil e do CPV caixa. A gente gosta de falar nesse começo de safra, nos primeiros trimestres, do custo de produção, porque o CPV caixa ele é desincronizado o que eu faço de CAPEX corrente com o que eu estou comercializando. Então ele fica meio pouco coerente com a realidade. Quando fecha o ano todo, aí sim, porque você tem um ciclo completo, tanto do CAPEX corrente, como da comercialização do ano. Então, a gente trouxe aqui para mostrar mais o nosso custo de produção até agora, né? Nesses 6 meses, né? Então, ele reduziu em custo de açúcar equivalente em reais por tonelada, ele teve uma queda de 10,9% no custo, primeiro semestre do ano passado, desse ano em relação ao ano passado. Em centes por libra-peso, aqui tem um efeito câmbio, né, que o câmbio deu uma esticada, então em centes por libra-peso caiu 18,7% para 11 centavos e meio centes por libra-peso. O CPV contábil, tirando efeitos não recorrentes lá do impairment da Santa Vitória, vocês vão ver que o que a gente produziu até agora também foi num CPV
que vendeu até agora, um CPV abaixo do ano passado, mesmo tendo um estoque de passagem grande do ano passado, que estava num custo maior. E a gente espera que o CPV Caixa também termine aí com uma redução, e aí, principal ponto aqui da redução foram os insumos, né, que tiveram uma queda importante, tanto os insumos agrícolas como industriais, e, e também a produtividade média que está um pouco maior. São as contribuições que a gente teve aí para esse custo. Queria falei o último slide, mas a gente queria também falar um pouco aqui do status que estão nosso CAPEX, tanto do crescimento orgânico como da fábrica de açúcar na Santa Vitória, que a gente definiu ano passado. Então, até agora, né, desde 21, 22, quando a gente anunciou 517 milhões de investimento aqui no crescimento da unidade Jales e Otávio Lage, né, e aumento da capacidade de vapor lá na unidade Otávio Lage, também foi incluso nesse investimento, né, e tirar um custo operacional de coleta de palha que a gente tinha naquela unidade, deu esse total de 517 milhões anunciado ali em julho 21. Então a gente fez 21, 22, 159 milhões, 152, 22, 23, 113, 23, 24, 18 nesses 6 meses de 25, né, que foi aquele plano de crescimento que foi distribuído nesses itens aqui, só dando uma refrescada aí do definido naquela data. E faltam 74 milhões, mas as unidades de Jales e Otávio Lage estão prontas hoje para fazerem 6,3 milhões de toneladas de capacidade. A fábrica de açúcar de Santa Vitória, até setembro, né, a gente fechou em 174 milhões, planejado era 170. Só que aquilo que a gente falou, né? A gente fez uma fábrica com capacidade de chegar a 20 mil sacas dia, ao invés de 15 mil que estava inicialmente planejada, né? 33% a mais de capacidade de produção daquela fábrica. Então, aqui, dando uma prestação de conta, né, dos investimentos que a gente fez em aumento no crescimento orgânico unidades de Goiás e da fábrica de açúcar de Santa Vitória. Bom, gente, a gente queria agradecer, eu queria passar esses dados principais, e agora nós vamos ter bastante tempo aí para o Q&A e tu, Luiz, já que a gente está à disposição aqui para perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta e seu microfone será aberto posteriormente, quando seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser feita por escrito, sendo digitada diretamente nesse campo de Q&A. Caso esteja conectado por telefone, também é possível fazer perguntas. Nesse caso, digite *9 no seu telefone. Após ter seu nome anunciado, você ouvirá um comando para digitar *6, que permitirá abrir seu microfone. Esse comando deverá ser feito apenas uma vez. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gabriel Barra, do Citi. Por favor, Sr. Gabriel, pode prosseguir. Oi, Rodrigo, time de RI, obrigado por pegar minhas perguntas. Acho que vou pegar 2 pontos aqui. Acho que o primeiro sobre investimento, até pegando o gancho no finalzinho ali, nos comentários do Rodrigo sobre prestação de conta. Acho que 2 pontos aqui na relação do investimento. Eu lembro do Investor Day, não muito tempo atrás, a gente estava discutindo sobre um potencial investimento em etanol de milho, né, como esse setor vem evoluindo no Brasil e abrindo algumas oportunidades aqui para a produção de etanol. Eu queria ouvir de vocês o quanto que essa discussão amadureceu dentro da empresa, o quanto vocês têm discutido isso internamente e o quão perto poderia estar aqui um possível investimento em etanol de milho. Dentro do CAPEX também, acho que grande parte desses investimentos propostos no passado já foram feitos, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês em relação ao ano que vem, o que a gente poderia esperar até em diminuição de CAPEX da companhia, base de comparação até com esse ano, que foi um CAPEX um pouco mais alto, puxado por esses investimentos.
E aí, para fechar, só olhando para a Red, vocês mostraram ali os números, acho que se não me engano, com data final ali do trimestre, e teve essa puxada no câmbio recentemente, por eleição, uma série de incertezas aqui no mercado e possivelmente abrindo oportunidade aqui para aceleração dessas janelas aqui até para frente. Eu queria ouvir de vocês, quando vocês puderem, não sei quanto vocês podem dividir com a gente, mas eu queria ouvir um pouco o quanto isso evoluiu, que preço, se tiver mais informação, ajudaria bastante a gente aqui. São esses pontos. Obrigado. Boa tarde, Gabriel. Obrigado aí pela participação conosco aí. Ô, Gabriel, é o seguinte, primeira pergunta sobre o etanol de milho, né? Nós falamos no Jales Day, que é uma possibilidade, né, dos futuros investimentos que a empresa pode fazer. A gente fez uma primeira etapa, né, de análise de viabilidades nas 3 unidades. Depois discutimos, estamos fazendo um refinamento. E depois nós vamos fazer um trabalho com engenharia para fazer o que a gente chama de um FEL 2 desses investimentos. Mas, assim, isso é só um amadurecimento que a empresa está fazendo, porque no nosso planejamento, isso caberia algum investimento adicional na empresa ali, não no ano que vem, se a gente definir em fazer esse investimento, seria ali para provavelmente ali de março 27 para frente, né? Então estaria, mas definindo, tem todo o planejamento, licenciamento, de todo jeito não conseguiria começar antes de 26, mas ficaria provavelmente para 27, né? Esses investimentos em possíveis, né? Investimento em etanol de milho, mas a gente está assim, viu, Gabriel? Isso, a empresa tem amadurecido nessa questão aí, mas a gente quer fazer o projeto e ter as alternativas, né, para fazer investimento. Agora, na estrutura de capital, a gente não gostaria que ela excedesse, né, do nível que ela está hoje, né, nossa alavancagem, então a gente quer agora otimizar um pouco de tudo que a gente fez. Outra coisa que a gente também vai olhar, não para a safra 25, 26, que aí a gente quer rodar full, né, com os investimentos de açúcar que a gente fez na Santa Vitória esse ano, que não conseguimos rodar esse ano, full, né, como a gente gostaria, e da própria Otávio Lage, o ano que vem a gente quer rodar ele full, continuar no crescimento de moagem, né, para nossa capacidade até atingir os 9 milhões de toneladas. Bom, e então sobre etanol de milho, quão próximo está? Acho que eu te respondi, né? Acho que é algo ali provavelmente para a safra 27, e a gente quer ter tempo de amadurecer e fazer algo bem feito, caso a gente defina em fazer. É, outra coisa que a gente está avaliando também é a questão do biometano na parceria lá com a Albioma na Santa Vitória. Também tá sendo algo que a gente está avaliando fazer essa nova etapa, né, que a gente comentou. Sobre o CAPEX 25, 26, ele vai estar num nível bem menor, né, Gabriel? Porque a gente vai ter encerrado, né, praticamente aí, vai ficar algum resquício de investimento do orgânico aqui, da expansão orgânica que a gente fez nas plantas de Goiás. E o que a gente vai ter o ano que vem é alguma coisa de expansão agrícola, né? Que a gente ainda deve fazer aí uns 2.000 hectares de expansão agrícola para o ano que vem, naquele intuito na safra 26 nós estarmos aí chegando nas 9 milhões de toneladas, conforme a gente já divulgou aí no passado. Então ele vai estar muito menor, né? A pergunta CAPEX de melhoria e expansão, o ano que vem vai estar num nível muito menor, porque a gente encerra esse ciclo de crescimento que ainda teve um CAPEX adicional, que foi a fábrica de açúcar de Santa Vitória, que não estava inicialmente no nosso, no nosso plano, né? Com o descolamento do açúcar do etanol, a gente acabou fazendo a fábrica. E RED, a gente tem aproveitado sim, Gabriel, mas o que a gente pode falar é o que a gente já fez até setembro, né? Que até 40 dias atrás, que foi o que a gente mostrou no release aqui na apresentação, mas a gente tem seguido a mesma política que a empresa
segue aí nas questões dos CEDs, né? Quanto mais alto o percentil dos preços, né, na frequência histórica, né, se está nos 20% melhores, eu posso chegar até 80% naquela tela de hedge olhando para frente, né, que está nos top 20% de preço. Então a gente segue fazendo aquela política conforme a gente vem fazendo para trás. Tá ótimo, Rodrigo, super claro, obrigado. Obrigado, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Bruscolin, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Rodrigo, senhor Henrique, pode prosseguir. Boa tarde, Rodrigo. Bom falar com você. Obrigado por pegar minha pergunta. Dois pontos aqui que eu queria explorar. O primeiro com relação a Santa Vitória, né? Eu acho que já um pouco, né, em linha com o que vinha sendo discutido no tri anterior, de todo o impacto, né, da seca na região em termos de produtividade agrícola. Eu queria ouvir um pouco de você, né, um pouco de discussão olhando para frente, o que que vocês têm, né, numa primeira leitura do que vocês imaginam para próximo ano, né? Tanto, né, acho que à luz de todo o trabalho no campo que vocês têm feito, como também perspectiva climática e o que tem acontecido agora nesse final de safra para continuar recuperando produtividade e caminhar para aqueles próximos de 80, né, de TCH daqui a 2 anos. Essa é a primeira. E a segunda, Rodrigo, queria pegar só uma leitura, né? Esse é o primeiro tri que a gente vê um mix, pelo menos, de comercialização mais parecido com o que a Jalles deve ser daqui para frente, né? E óbvio que tem, acho, bastante coisa ainda acontecendo, né, na operação, mas eu queria pegar uma leitura, talvez até mais qualitativa, de como que você avalia o resultado, né? Considerando já essa mudança de mix e aonde você talvez esteja vendo os principais pontos para a gente continuar vendo o resultado expandindo pela frente. São esses os dois pontos. Obrigado. Boa tarde, Henrique. Obrigado aí pela participação. Sobre a seca em Santa Vitória, né, a gente pegou Santa Vitória com 60 toneladas por hectare, né, na safra que a gente assumiu e já tinha sido construído boa parte do que seria a safra seguinte, que foi a passada, que a gente teve aquela produtividade de 70, né? Então deu um salto grande, mas teve vamos falar assim, uma contribuição do clima que foi muito positivo naquele ano. Caso contrário, não teria tido vamos falar, esse salto tão grande de um ano para o outro, porque a gente não teve nem espaço para melhorar os manejos e tudo no que a gente gostaria de fazer, variedades novas e tudo. Então, ano passado foi o primeiro ano, mas a cana-planta, né, sentiu bastante, né, aquele calorão que deu em janeiro, fevereiro ali, então a gente esse ano não vai ter um crescimento, né, da produtividade em Santa Vitória em relação ao que foi o ano passado. Mais para frente, o que a gente está buscando é chegar naqueles que a gente divulgou no Jales Day do ano retrasado, do ano passado, né? Não no desse ano, no ano passado, que é chegar naqueles 79 toneladas por hectare, né, até 2026. Então, esse é o nosso objetivo, né? E as coisas estão sendo feitas e trabalhadas para chegar em 26 nesse nível, e o ano que vem ter algo ali no meio do caminho, né? Entre o patamar que vai encerrar esse ano e os 79. 79, 80 que a gente quer chegar até lá. Bom, então a gente continua, né, com essa visão, o Brustolin, e sobre mix, a gente ainda não está no mix que vai ser Jales daqui para frente, né? Que a gente deve, a gente já tem uma capacidade, né, nas três plantas de fazer 55% de mix nelas somadas e a gente está aí no acumulado do semestre, né? Com 45 de produção e comercialização, se eu não me engano, a gente mostrou agorinha, foi 49, né? Se eu não me engano. Então a gente ainda vai ter um mix maior, assim, para você avaliar um pouco do que pode ser a margem futura. E um ponto importante, né, que esse trimestre e no semestre,
a gente embarcou pouco orgânico, que acaba tendo uma margem acima, né, do açúcar, né? Então, do açúcar convencional. Então, isso foi algo que também tem um espaço para estar melhor a margem aí do que foi. Mas isso, Brussolinha, a gente, agora sim, a gente olhando, né, pegando um pouco da sua pergunta e com a do Gabriel agora há pouco, sobre investimentos futuros, assim, faz todo sentido, não para essa safra, mas na próxima, a gente dá uma avaliada, né? Em Santa Vitória, que a gente fez uma fábrica de açúcar para ter um mix ali na casa dos 50%, e avaliar ainda mais lá sendo açúcar VHP, uma ampliação dessa capacidade de mix de açúcar lá em Santa Vitória, né? Então, isso é um espaço para melhorar esse 55% do grupo inteiro, né? Que a gente tem Otávio Lage podendo fazer 60, Unidade Jales fazer também 60, e Santa Vitória está com 50, e pode ir até quase os 70 usando massa A e B, se porventura for viável uma massa C lá na frente, podendo chegar até acima disso, né? Então, isso faz todo sentido aí, investimentos menores, né? Mas que a gente pode fazer para melhorar ainda mais esse perfil de mix. Muito bom, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Henrique. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfelt, da UBS. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Boa tarde, Rodrigo, time Jales. Minha primeira pergunta aqui em custo. A gente viu uma queda de custo de produção até que importante nesse trimestre, mas eu queria pegar um pouquinho a visão de vocês olhando para frente, se dá para pensar até em custos unitários menores à medida que tem uma diluição de custo maior com mais moagem, como é esperado para as próximas safras. Se dá para pensar em até offsetar a inflação no período e pensar em um custo de produção não caindo com o tempo, mas se mantendo baixo ou até com alguma diluição adicional. Daí minha segunda pergunta é pegar um pouco a visão regulatória de vocês. Tem uma discussão grande do aumento da mistura no contexto do combustível do futuro, se tem espaço para, se vocês enxergam que tem espaço para chegar nos 30% de mistura de anidro para o ano que vem, se tem enxergado discussões sobre o RenovaBio, até pegar um pouco a visão da mudança estratégica de vocês de não fazer estoque de CBio, como é que vocês estão encarando todas essas discussões do lado regulatório, talvez como oportunidades importantes para o setor. E daí, minha última pergunta, talvez mais uma provocação, se existe alguma discussão sobre a política de hedge. Eu entendo que a companhia tende a ser um pouco mais conservadora, de garantir margem, de fechar esses preços que estão acima do patamar histórico, mas se existe a provocação interna de talvez a companhia tenha sido um pouco conservadora nesses últimos períodos, e se talvez seria um momento de, agora quase concluído o ciclo de CAPEX, talvez ser um pouco mais, deixar um pouco mais aberto essa estratégia de hedge. São essas perguntas e obrigado pelo tempo. Ô, obrigado, Matheus, e aproveitar e agradecer, né, a- o início da cobertura aí nesse trimestre aí do UBS, né, BB cobrindo a Jales. Obrigado pela participação, Matheus. A gente, sobre custo de produção, Matheus, a gente acaba que no nosso negócio, você encher a capacidade da usina, né, para esse novo tamanho que a gente fez o investimento, é muito importante. E, e os- né, você está me ouvindo? Agora voltou, mas estava travando um pouco, Rodrigo. Parece. Então, até onde deu.
Matheus? Oi, acho que agora voltou, Rodrigo. Ah, ok. Deve ter dado um- aqui tá chovendo pra caramba, viu, Matheus? Aí essa Pô, boa notícia então. tá chovendo muito aqui, graças a Deus, de outubro pra cá. Já era até pra gente ter conseguido terminar a safra aí em 2 unidades, mas a chuva estendeu um pouquinho para frente. Mas assim, o custo de nossa indústria acaba que tem um volume importante de custo fixo, né? Então você encher a capacidade acaba ajudando bastante em diluir o custo, né? Ainda mais você fez todo esse investimento de CAPEX e tudo para ter aquele volume maior. Então, sim, isso é importante. Agora, em termos do. E outro, vamos falar, driver importante na redução de custo é a busca por melhora de produtividade. Então, isso também é um ponto importante, né? E é um dos pontos centrais que fizeram o próprio etanol de milho se tornar um etanol competitivo. Aqui no Brasil foi a evolução da produtividade que se teve no milho aí no, no campo, né? Então, a gente sempre fala, né? O campo é 75% do nosso custo e do CPV, né? Então é muito importante a gente conseguir trabalhar para melhorar ainda mais a nossa produtividade com novas variedades, manejos cada vez mais precisos, né? E feitos no momento correto, com o uso de tecnologia, a própria irrigação, né? O uso eficiente da nossa irrigação de salvamento e da outra da irrigação de pivô e gotejamento que a gente faz. Então, esses pontos acho que são importantes. Agora, por outro lado, a gente não enxerga para o ano que vem, Matheus, uma redução de custo nos insumos que a gente teve aí nesses últimos 2 anos, né? O câmbio a 5,75 acaba impactando um pouco. Eles chegaram, vamos falar assim, acho que no nível mais baixo aí de insumos e com câmbio mais forte, a gente pode não ter aí para frente um- uma redução nos custos de insumos. E mão de obra também deve seguir inflação, e às vezes até inflação mais alguma coisinha, né? Porque está tendo ganho real dos salários aí no Brasil como um todo por conta desse apagão de mão de obra que a gente tem visto aqui em várias regiões do Brasil, né? Tá faltando às vezes gente para completar a quadra, né? Então, assim, a parte de mão de obra, que é um custo importante, esse não deve, ele deve até ter um aumento um pouquinho acima da inflação, né? Não é muita coisa, é pouca coisa, mas acaba que a tendência é um pouco acima. E sobre a parte regulatória, a gente acredita sim o 30% de mistura. Eu acho que está bem encaminhado e tem evoluído bem junto às associações e entidades aí que estão fazendo essa missão aí de avaliar, aumentar a mistura para 30. A gente até esperava, né, que isso acontecesse antes do final do ano, lá atrás, mas agora está ficando ali para o primeiro trimestre do ano que vem, a expectativa última que a gente teve. Sobre um ponto importante também que vocês devem ter visto, está tendo um trabalho para melhorar essas questões do Renova Bio, né, na regulação e também nessa mesmo projeto lá de lei tem a questão do Consecana para o parceiro de cana, né, ele começar a ter parte desse Renova Bio. Não afeta tanto a gente, porque a nossa cana é toda própria, né? Não temos cana de terceiro. Mas faz parte, isso deve melhorar o ambiente, né, regulatório aí do Renova Bio. Mas o Renova Bio tem que ser muito defendido, né? Porque hoje a gente está com, com um programa maravilhoso, muito bem feito, né? E que acaba questão jurídicas, né, que algumas companhias aí distribuidoras que não estão honrando, então acho que precisa ter de fato aí uma punição maior para o programa ficar
com mais credibilidade, mais sério, né? E fazer a função dele, né? Que é incentivar que aumente a produção de etanol no Brasil, e aumente essa participação do combustível renovável e reduzir no fóssil. E tem todos esses avanços regulatórios, não precisa ser falado, né, mas do combustível do futuro e tudo que traz aí mandatos, né, que vão ser importantes aí para o crescimento futuro do setor na parte de biometano, do próprio SAF, a própria mistura que está aumentando, então isso é bem positivo. Bom, sobre a política de rede, Matheus, a última pergunta, foi boa a provocação e essa provocação a gente sempre nos faz, né? Tanto a nível de conselho como aqui da própria administração, mas a gente acredita que ainda mais aquilo que você comentou, né? A gente fez bastante CAPEX, né? De fábrica de açúcar na Santa Vitória e tudo, era importante ter uma segurança, né, desse preço. Mas a gente acredita, né, que a política é importante. A gente tem que lembrar que 50% do nosso produto fica totalmente unhedged, né, que é o próprio etanol, que a gente vende tudo spot. E quando a gente compara a Jalles com outras unidades, é importante falar que 100% da nossa cana é própria. Então a gente pode fixar todo o açúcar que eu tenho capacidade de produzir, porque eu não tenho um passivo de açúcar no preço da minha cana, a não ser no preço da parceria agrícola, né? Do que tenha como se fosse um arrendamento, é parceria agrícola, né? Que eu tenho que pagar, que aí é aquilo que eu desconto que eu não posso rediar. Então, uma companhia que só tem 50, ó, vamos falar, só para ficar um exemplo fácil, né? Uma companhia que tem só 50% de cana própria, ela poderia fazer só os 50% de fixação, porque ela tem que pagar a cana e a cana vai ser precificada de acordo com o preço do açúcar e do etanol. Então, ela tem um passivo também no preço de açúcar, né, que a gente não tem. Então, a gente acaba tendo uma possibilidade de um pouco além nas nossas fixações, já que é raro ter um player com 100% de cana própria, né? A gente acaba, a média do setor aí está na casa de 60%, 70%. É, que eles não têm como ter essa segurança, né, de poder fazer, porque ele pode ter a outra ponta não está fechada com o produtor, né, no preço da cana-de-açúcar. Não sei se fui claro, mas obrigado pela pergunta, Matheus. Depois a gente pode bater mais um papo sobre o assunto. Não, foi super claro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo tempo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, Lucas, Luiz, todo o time da Jales. Obrigado pela oportunidade da pergunta. Eu queria fazer alguns follow-ups e depois uma pergunta, Rodrigo. O primeiro deles é sobre etanol de milho, né? Na pergunta de etanol de milho, ficou super evidente aqui para a gente ainda que é um projeto em fase de estudo, em fase de estudo de viabilidade. Mas, assim, tem algum economic que você consegue trazer para a gente do que a Jalles está vendo hoje para um eventual projeto de etanol de milho? ROIC, nível de retorno, margem EBITDA, enfim, qualquer coisa que se tiver de fato um número que você consiga trazer para a gente, que é o que vocês estão vendo na mesa hoje nos estudos, seria legal. O segundo ponto é sobre a pergunta, na verdade, uma resposta que você mencionou da questão dos atrasos do açúcar orgânico, né? É, a minha questão, assim, vocês comentaram ali sobre o aumento do custo do frete, e o que eu queria entender é quanto da margem do açúcar orgânico está sendo impactada por esse aumento do custo do frete, e talvez até qual o diferencial hoje, né, do orgânico para o VHP com essa alta do dólar, com essa escalada de preço e um custo de frete mais caro para o orgânico, como é que está essa diferença hoje? E o que a gente pode esperar de desembarque nesses últimos dois trimestres aqui da safra? E aí a minha última pergunta, Rodrigo,
se você puder compartilhar conosco o que vocês têm ouvido, expectativa, não só de Índia, mas de safras de Sudeste Asiático, né? Assim, qual a expectativa? A gente já teve aí o Paquistão, né, liberando exportação, enfim, se você acha que pode vir alguma coisa, alguma surpresa de outros países ali da região, Tailândia, enfim, então seria legal ter essa visão de vocês. Esses são meus pontos. Mais uma vez, obrigado. Ô Pedro, brigadíssimo aí pela participação e acompanhamento aí da Jales. A gente, sobre etanol de milho, assim, Pedro, a gente não faria sentido nenhum a gente fazer qualquer investimento aí com retorno inferior a 20% hoje, né, num cenário atual. Assim, o que a gente pode falar é que em uma das unidades, né, até pelo fato da gente ter, às vezes, investimentos menores para fazer, em questão de vapor e tudo, que a gente tem caldeira suficiente, esse retorno é superior a esses 20, e nós estamos considerando aí o uso do fundo clima, né, do fundo clima que o BNDES tem, que até os recursos para esse ano terminaram, mas eles devem, existe uma vontade de continuar com a linha, né, fazer uma nova captação para a linha para os próximos anos, mas vamos falar, essa tira alavancada, ela tem um resultado aí acima dos 20. É, menos que isso não faria sentido, e de novo, né? Eu falei para o Gabriel, acho que é importante que às vezes alguém que tem entrado agora, a gente está fazendo esses projetos para ter um amadurecimento e ter na prateleira, né, os investimentos futuros que a empresa pode fazer. Mas isso ficaria muito ali para ser iniciado ali a partir de 27, esse investimento, né? Porque a gente agora quer otimizar todo esse investimento que a gente fez na nossa capacidade, né? Tirar mais disso. E como a gente falou até no Prova de Alice Day, nós estamos avaliando alternativas do milho, do biometano, às vezes aumentar açúcar ainda mais para frente na unidades Santa Vitória e para o futuro, né? Investimentos marginais que, quando a gente atingir os 9 milhões, às vezes tem coisa pequena que você consegue ajustar para ir um pouco além. Sobre o açúcar orgânico, o frete não impacta no nosso preço, viu, Pedro? Porque esse frete, quem paga ele é o nosso cliente, né? A gente entrega, vamos falar, 95% da venda que a gente faz, a gente entrega no Porto Santos e dali para frente, que é onde tem impactado os fretes do container por conta do cliente. O que aconteceu no atraso dos embarques foi porque, como esse frete subiu de uma vez, aí às vezes tem cancelamento de booking e o pessoal tem que reagendar, e às vezes o cliente começa a não ficar, não querer pagar aquele novo preço, então até ter essa negociação e tudo. Então teve uns atrasos, mas nosso preço não é impactado por isso. O aumento que nós tivemos no SG&A de fretes foi em função do volume maior que nós fizemos esse ano de VHP, que acabou impactando por causa do volume maior, mas não impacta a gente. Sobre como deve continuar esses embarques até o final do ano, esse trimestre também não vai estar tão redondo, né? Ainda a gente acha que só a partir agora de dezembro em diante que deve começar a ter uns embarques para ver se a gente consegue fazer todo o planejamento até março. Mas lembrando que nossa safra de orgânico também ela é um pouco descasada, de vendas de orgânico, é um pouco descasada do nosso abril a março, né? Da nossa safra abril a março. A gente normalmente faz nossas vendas até junho. Então é sempre de julho a junho a programação das entregas, né? Então a gente estamos trabalhando aqui, a equipe comercial, para conseguir colocar em ordem. E tá bom o mercado, ele, ele não está ofertado, né? O mercado de orgânico está bom e hoje ele está com não está o prêmio que nós já tivemos, né, em outros momentos, mas está um prêmio bom desde que a gente consiga fazer
ele com eficiência, né, com custo eficiente, que é o que a gente sempre tem buscado e conseguido fazer. Bom, sobre Índia e Sudeste Asiático, né, e Tailândia também teve né, das monções lá de chuva e existe uma expectativa, né, de uma boa safra, melhor do que se esperava anteriormente. E a Tailândia também está num ramp-up, né, de produção de açúcar, né, que agora o açúcar lá está melhor que a mandioca, que concorre ali como alternativa, né, para a cana-de-açúcar. Então, está tendo uma migração e está aumentando a produção. Só que, ao mesmo tempo que o Centro-Sul teve essa decepção de produção esse ano, mix menor, qualidade de matéria-prima ruim, o setor fez investimentos para fazer mais açúcar, um mix de 52, 52,5 esse ano, e vai fazer de entre 48 e 49, né? Então isso atrapalhou a oferta mundial, né, que é bom para os preços, e também acabou deixando um impacto para o ano que vem. Que muita cana queimada, né, que teve uma soqueira danificada, esse ano, e a seca, mais que a queimada, acho que a seca, né? Teve muitas unidades aí que teve problema de rebrotar a cana, né? Porque é muito, muito seco, em lugar que não chove, não tem irrigação, é difícil a rebrota. Então impactou para o ano que vem também. É por isso que o mercado ficou ainda sem sobra de açúcar. Mas vamos falar, a produção lá na parte de Índia e Tailândia tá dentro da normalidade melhor do que se esperava antes. Índia melhor e Tailândia também voltando à produção que ela tinha diminuído para trás. Tá super claro, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra agora para o senhor Rodrigo para as considerações finais. Queria agradecer aí a participação de todos, agradecer nossa equipe aqui de RI, Lucas, Luiz, Jaqueline, e também agradecer a todos aí que acompanharam o nosso call, acompanham a empresa, e espero vocês no próximo call. Ô, Paulo, parece que teve uma pergunta aí que o Luiz me chamou a atenção aqui, que surgiu mais uma pergunta aí. Temos mais uma pergunta do senhor Tiago Duarte. Vou abrir o seu microfone, Tiago, pode prosseguir. Oi, obrigado, Rodrigo. Pergunta super rápida, na verdade. Eu queria, em luz de vários dos temas que a gente discutiu aqui hoje, eu queria te perguntar como é que, dado que vocês não fizeram nenhum tipo de atualização, como é que vocês enxergam o guidance que vocês deram no início da safra? Eu estou mais pontualmente curioso sobre a questão do mix, que eu imagino pelo atraso da entrada da fábrica, talvez o mix acabe ficando de fato um pouco menos açucareiro no total da safra do que vocês haviam indicado no guidance. E o segundo sobre processamento de cana, né? Porque está implicado no guidance, você fazer aqueles 8,2 milhões, um terceiro trimestre bem forte, quando a gente olhar a moagem. Ou se tiver algum outro ponto que vale a pena destacar, mas mais pensando à luz do guidance, como é que vocês veem para o restante da safra? É isso. Ah, obrigado, Duarte, pela participação e pergunta. Não, você tem, a sua leitura está correta, né? A gente não tem conseguido fazer o mix planejado, então a tendência é ter
uma redução do mix de açúcar aí do que o previamente planejado. E a moagem, Duarte, a gente está tendo é, uma moagem assim, bem em linha, tem uma diferencinha, um pouquinho para baixo, mas insuficiente para rever esse guidance, né? Mas ela é vamos falar, na, do 8,2 com tendência para baixo. Está super claro. Obrigado. Obrigado e principalmente, viu, só complementando, que a que a gente esperava, pelo que eu já até falei no começo, né, a unidade de Santa Vitória, a gente esperava já um aumento em relação ao ano passado, que já teve todo aquele bônus climático, né, e não vai ter por causa que ela sentiu o clima, principalmente no final da safra, né, ela sentiu a falta de chuva ali em maio e setembro que não houve, e também um calor muito grande que teve ali no plantio da cana-planta ali no começo do ano, né, no primeiro trimestre de janeiro a março. Mas é uma, é uma diferença pequena em termos de moagem e o mix vai ser um pouco abaixo do que a gente esperava, pela qualidade, por dois motivos, né? Tanto a qualidade da cana, né, especialmente em Santa Vitória, como o atraso, né, que a gente já tinha falado, do início da fábrica de açúcar lá e um ramp-up mais lento do que o planejado. Excelente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Duarte. Infelizmente, não temos mais tempo disponível para perguntas. O time de RI da Jales entrará em contato com quem manifestou a intenção de perguntar e não houve tempo. Agora sim, passo a palavra para o Sr. Rodrigo para as considerações finais. Obrigado, Amanda. Então, a gente queria, mais uma vez, agradecer a todos aí pela participação, acompanhamento aí da Jales, e a gente espera vocês aí no próximo call do terceiro trimestre. Abraço a todos, boa tarde. A teleconferência do segundo trimestre de 2025 da Jales está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada.